O impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar nos oprimir. E, obviamente eu não vou tentar cantar a música aqui, vou poupar vocês disso, mas essa ideia e essa música fala a respeito de uma ideia que faz todo sentido e tem tudo a ver com o que eu quero conversar com vocês nessa noite. De como muitas vezes nós limitamos a nossa vida com Deus, a nossa experiência com Jesus, nossa caminhada com Jesus e, consequentemente, o nosso testemunho a respeito de quem Ele é para as outras pessoas, a partir das coisas que nós julgamos serem possíveis ou impossíveis. Como nós limitamos a nossa vida àquelas expectativas humanas, comuns, as coisas que nós podemos enxergar com os nossos olhos e dizer, isso é possível, isso é viável, eu posso fazer um plano, eu posso me organizar, eu posso me estruturar e então atingir esse alvo, porque ele é viável, ele é possível, isso pode acontecer, aquele projeto, aquela ideia, esse sonho, aquele outro, essas coisas são possíveis, então eu me dedico e me esforço na expectativa de realizá-las, porque eu consigo enxergar onde elas estão, eu posso quase que tocá-las, eu posso sentir que é algo que eu consigo alcançar, se eu me esforçar, se eu der o meu melhor. Mas acontece que na vida com Deus, na caminhada cristã, nós somos desafiados a experimentar justamente o impossível. Deus nos chama para viver uma vida além da mediocridade, além do que é comum, além do que é humano, além do que é palpável, além do que é viável. Porque aquela gestação era inviável. E pode se transformar numa alta, numa ida para casa segunda-feira com um bebê com o coração batendo. Sabe, a gente se acostuma com o que é normal, quando nós servimos a um Deus que é incomum, é extraordinário, que não tem nada de normal, que faz coisas anormais, coisas extraordinárias, e nos chama para viver uma vida extraordinária com Ele. Mas aí nós olhamos e dizemos, mas isso é impossível, isso não acontece, esse tipo de experiência eu não posso ter, isso vai além do meu alcance, vai além da minha fé, ou isso aí já requer fé demais, eu nunca vi isso acontecer, então eu não acredito. Se eu nunca vi, se eu não sei fazer, se eu não considero viável aos meus olhos e de acordo com as minhas forças, então eu rejeito, ou então eu pelo menos não crio expectativas a respeito. Eu prefiro viver a minha vida acomodada, a minha vida normal, a minha vida comum, porque sobre essas coisas eu tenho controle. Mas impossível é uma palavra muito grande, que gente pequena usa para tentar nos oprimir. Impossível é uma limitação humana, porque nós servimos ao Deus dos impossíveis. Então, por que limitar a nossa vida de acordo com as coisas que nós consideramos possíveis, se nós cremos num Deus do impossível? Isso não muda a nossa perspectiva de vida? Isso não muda o nosso paradigma, sabe, de olhar, o nosso jeito de olhar para a vida e para os desafios? Porque você passa a olhar a partir da perspectiva de quem Deus é e do que Ele pode fazer. E sabe o que Deus pode fazer? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então os seus planos são desafiados a sair desse patamar e irem para esse. Porque não se trata mais do que você é capaz de alcançar, mas do que Deus pode fazer. E nós, como juventude da Terceira, como Área Mais, o meu sonho, o meu desejo como pastor desse movimento, desse lugar, que é mais do que um encontro de sábado à noite, é um movimento de jovens apaixonados por conhecê-lo e torná-lo conhecido. O meu desejo é que o meu coração, o seu coração, sejam incendiados, para não mais viver uma vida normal, para não mais viver uma vida comum, para não ter sábados comuns, para não ter segunda-feira comum, mas para você ir para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua casa, para onde você for, para um café, conversar com alguém, para um McDonald's, para qualquer lugar, com a perspectiva, coisas extraordinárias estão para acontecer, coisas incomuns podem acontecer a qualquer momento, porque eu sirvo a um Deus extraordinário, que anda comigo, que vai comigo para onde eu vou. Então onde eu estou, coisas incomuns podem acontecer. Aonde eu estou, coisas extraordinárias podem acontecer, milagres podem acontecer, vidas podem ser transformadas. Esperança pode nascer onde não há esperança, não por nós, mas porque Ele está conosco, porque Ele vai com a gente, porque Ele está em nós. Não muda tudo, mas parece que de alguma maneira, eu e você muitas vezes nos adaptamos, nos acostumamos a viver um cristianismo normal,
a viver mais uma ética cristã do que uma vida cristã. E por mais que a gente diga que a gente não vive uma religião, que a gente não vive uma lista de regras, de pode e não pode, a gente cria a nossa lista, internamente, inconscientemente às vezes até. E aí a gente passa a viver de acordo com ela. Mas o que eu quero te mostrar hoje na Bíblia e na vida de Jesus, cara, a minha expectativa é que mude completamente a sua vida. Mude completamente o seu jeito de olhar para a vida, de olhar para as pessoas, de olhar para si mesmo. Para que você veja em você quem habita em você, ou quem quer habitar em você se ainda não habita. E que a sua decisão seja de nunca mais viver um dia normal na sua vida, porque não há nada de normal no Deus a quem nós servimos. Não há nada de normal em ser habitação do Espírito desse Deus, do Espírito Santo. Pessoal, que loucura! Deus morar em você, Deus morar em mim. Qual é a lógica disso? Qual é a racionalidade que explica isso? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que governa todas as coisas, escolhe morar dentro de uma das suas criaturas, imperfeita, pecadora, falha, limitada, que às vezes questiona quem Ele é, que às vezes questiona as suas decisões, que às vezes não crê nem mesmo nele, em momentos de fraqueza. E aí Ele vem e escolhe morar dentro desse coração, dentro do meu coração. Isso é loucura. É por isso que Paulo diz, o Evangelho é loucura para o mundo. É escândalo para o judeu, que é acostumado com a sua lista de regras, com a sua religião. E então vem Jesus e bagunça com a lista toda. E é loucura para o grego, que é acostumado com a filosofia, com a racionalidade, em explicar tudo, em justificar tudo, em argumentar. É escândalo para o religioso, é loucura para o racional. Mas é a verdade de Deus, e é a esperança para o mundo, e vive em nós, e está em nós, e o que Deus espera então que a gente faça com isso? Será que é viver uma vida normal? Será que é ser religioso para julgar os não religiosos, e decidir quem pode, quem não pode pertencer ao movimento de Deus, de Jesus, à sua igreja? Será que é para ser racional e questionar tudo e dizer, que pena, então a gestação é inviável, não é mesmo? Vamos voltar para casa e tentar de novo, vamos tentar outra coisa, vamos desistir, porque não é possível, porque não dá mais. Mas enquanto você servir a um Deus extraordinário, enquanto você crer num Deus extraordinário, prepare-se, porque coisas extraordinárias vão acontecer. Não só o que a gente quer, não só as coisas que nós queremos e julgamos extraordinárias para nós, coisas extraordinárias aos olhos dele, vidas transformadas, vidas resgatadas. Foi para isso que ele nos chamou, porque foi para isso que ele veio. Veja o que Jesus diz a respeito do seu próprio chamado e do seu próprio ministério. E antes do texto que vai aparecer aqui, alguns versículos só para contextualizar. A gente está em Lucas capítulo 4. E Jesus está bem no início do seu ministério, ele acabou de ser tentado pelo diabo no deserto, e então ele vai a uma sinagoga em Nazaré, a cidade onde ele havia crescido, onde ele havia sido criado, e ele entra na sinagoga, que era a igreja da época dos judeus, e por onde ele passava, o texto diz aqui a partir do versículo 14, ele andava pela Galileia no poder do Espírito, e por toda a região se espalhou a sua fama, e ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Veja, todo mundo elogiava Jesus, enquanto ele era só um mestre, enquanto ele era um cara normal, um cara que não ofendia ninguém, um cara que não mexia com ninguém, um cara que só ensinava e pregava, e falava a respeito das coisas que eles já estavam acostumados a ouvir, a respeito da lei de Deus, a respeito das verdades de Deus. Todo mundo elogiava Jesus, todo mundo gostava de ouvir Jesus, todo mundo achava Jesus um cara legal. E tem um monte de gente hoje que continua achando que Jesus é só um cara legal, que ele é um grande mestre, que ele é um sábio, que ele é um filósofo, talvez o maior homem que já existiu, mas apenas isso, um homem. Enquanto isso, todos o elogiavam. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Agora veja o que acontece. Jesus está dentro da sinagoga, dentro da igreja dos judeus da época, e entregam o Antigo Testamento, a lei, para ele ler. E ele abre no livro de Isaías. E o texto diz que ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito. E aí vem a citação do livro de Isaías,
que Jesus abriu e leu naquele dia, que está aqui para você acompanhar também. Verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus levanta, pega o livro de Isaías e lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus termina de ler isso, verso 20, devolve o livro ao assistente e se assentou. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, todo mundo olhando para Jesus, esperando. E agora? Será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele vai dizer alguma coisa? E olha o que Jesus diz, verso 21. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Imagina a reação daquelas pessoas. Jesus pegou um livro de séculos de idade. Séculos. E ele lê essa palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele se senta e as pessoas olham para ele e ele diz: hoje isso se cumpriu. O que há de comum numa pessoa assim? O que há de extraordinário em alguém que tem autoridade para se colocar diante de judeus, de sábios, de pessoas acostumadas a conhecer a lei de Deus, conhecer as Escrituras, e dizer: sabe tudo o que vocês esperam há séculos? Sabe a vinda do Messias, do Salvador, do Redentor? Sabe aquele que vai fazer todas essas coisas e coisas ainda mais extraordinárias do que essas? Sabe a razão da esperança e da fé que vocês têm? Pois é, sou eu. Sou eu. Agora, lembre-se, Jesus, até aquele momento, ele andava e pregava e ensinava coisas que faziam as pessoas admirarem ele. E ele andava, e as pessoas o elogiavam: esse cara é demais, olha que palavras sábias, olha quanto conhecimento, olha quanta sabedoria. Mas veja o que acontece no final dessa história. Eu não vou ler tudo, porque tem um outro texto ainda para ler hoje. Mas o verso 22 diz que todo mundo ainda estava admirado com ele, todo mundo elogiava, mas perguntava: mas esse não é o filho de José? Lembra, ele estava em Nazaré, a cidade onde ele havia crescido. Depois ele andou por outros lugares, pregou em outros lugares, mas ele estava na sua cidade, entre os seus conhecidos, e todo mundo olhando, falando: aquele não é aquele menino, filho do carpinteiro? Como é que agora ele se levanta e fala com essa autoridade? Como é que ele está dizendo que aquela pessoa, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, a respeito de quem Isaías e os profetas falaram séculos atrás, como é que ele está dizendo que é ele? A gente sabe quem ele é, a gente sabe quem são os pais dele, a gente sabe de onde ele vem, ele é vizinho nosso. A gente viu ele de fralda, não sei se tinha fralda naquela época, mas a gente viu ele bebê, criança. E agora como é que ele pode se levantar e dizer com toda essa pose que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus para proclamar boas novas aos pobres, liberdade aos cativos, aos presos, dar vista aos cegos? Quem é esse cara? E aí o ambiente começa a ficar meio tenso, porque Jesus vai questioná-los. E Jesus fala assim: olha, um profeta não tem honra na sua terra. Um profeta não tem honra na sua terra. E ele fala sobre Elias, a experiência que Elias, um outro profeta de Israel, bem conhecido, viveu, com estrangeiros também, que tiveram mais fé do que os próprios locais, do que os próprios judeus na época. E quando Jesus começa a tocar nesses assuntos mais polêmicos, sabe o que acontece? Aquela mesma galera que vivia elogiando ele, que admirava ele, que seguia ele por onde ele ia. O texto diz assim: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, pasmem, a fim de atirá-lo precipício abaixo.
Eu não sei se você costuma ler muito a Bíblia e se você é de igreja há muito tempo, mas provavelmente se você está chegando agora ou há pouco tempo, você está chocado, né? Porque eu continuo chocado até hoje. Uma galera se juntou e falou, vamos jogar Jesus do precipício. Você já pensou nisso? Você já pensou como isso é insano para nós hoje? Não ia ter rolado cruz, galera. Ia ter rolado bug jump. Iam matar Jesus. Ok, você que é mais entendido, fala, pastor, claro que ele não ia morrer, né? Ele é Deus, ele tinha que ir para a cruz para perdoar os nossos pecados. Ok, eu entendo isso, mas assim, só para ter graça aqui, né? Vamos conversar. A galera queria jogar ele do precipício, é claro que ele não deixou. O texto diz que ele passou por entre eles e retirou-se. Eu não sei como ele fez isso. Não me pergunte, não está escrito, então não vou opinar. Ficou invisível, teletransporte, não sei, galera, não sei. Eu sei que ele deu um jeito. Mas a galera queria jogar Jesus do precipício. No primeiro momento em que há um confronto, no primeiro momento em que ele fala uma verdade que não soou agradável ao coração deles, a reação que era de admiração, de elogio, eu vou te seguir, olha que cara fantástico, olha que cara legal, opa, falar da gente não, falar de mim não, vamos acabar com essa história. Mas o que me impressiona aqui, além da reação das pessoas, e como ela muda rapidamente, foi o que Jesus disse a respeito dele, do que ele veio fazer nesse mundo. E ele disse, eu vim, não para aquelas pessoas que já me esperavam, porque essas querem me jogar do precipício. Eu não vim para elas, sabe? Eu não vim para os religiosos que já sabem de tudo, que já têm todas as respostas, que já se consideram bons demais, que não precisam mais ir para a igreja sábado à noite ou domingo para ouvir alguém falar, porque eles já sabem, eles já têm todas as respostas, porque eles já ouviram várias coisas, porque eles já conhecem Deus. Eu não vim para essa galera que já está sã, que já está curada, ou que pelo menos acha que está. Eu vim para os doentes, eu vim para os rejeitados, eu vim para aqueles que sabem que não são nada, por isso precisam de mim. Eu vim para os pobres, eu vim para os presos, eu vim para os cegos, eu vim para os oprimidos. Sabe o que eu vim fazer com eles? Anunciar a graça, anunciar que há esperança até para eles, até para esses pelos quais ninguém dá valor, ninguém dá nada, até para eles há esperança, porque foi para eles que eu vim. E a esperança é a graça de Deus, a esperança é a graça do Pai, que não olha a condição, que não olha a quantidade de pecados, mas que oferece uma nova chance, que oferece graça. E aí eu vejo esse chamado de Jesus e eu fico pensando, ok, Jesus veio para isso, eu entendo que de alguma maneira, se eu sou discípulo dele, eu devo viver para isso também. Onde é que estão essas pessoas com as quais eu preciso me encontrar? Onde é que estão esses pobres, oprimidos, cegos? Onde é que estão esses presos? Será que então a partir de agora a minha vida deve ser dedicada a visitar a Papuda e tentar libertar aquelas pessoas que estão presas lá? Será que eu preciso viver procurando pessoas cegas e tentar de alguma maneira restaurar a visão delas e fazer uma oração bem poderosa assim para ver se rola? Será que a minha vida agora deve ser dedicada às causas sociais e eu vou procurar os pobres e eu vou pegar tudo que eu tenho e dar para eles? E de alguma maneira isso vai me fazer cumprir o chamado e o propósito de Deus para a minha vida? Sim e não. Sim e não. Tudo isso é bom e precisa ser feito. Menos libertar os presos da Papuda. Não tenta fazer isso, vai dar ruim. Eles estão lá por um motivo. Ore por eles, converse com eles se quiser, mas não pegue em armas e tente algo parecido, isso vai dar ruim. E vai dizer que a ideia foi do pastor. É capaz de eu ir preso. Mas olha só o que Marcos capítulo 2 diz. E eu termino com esse texto. Quando eu olho para essa proclamação de Jesus a respeito do que ele veio fazer, eu tento pensar em algo prático para a minha vida e para a sua. De como colocar isso em prática de fato. Como viver isso.
Jesus veio não para viver uma vida normal e também não veio nos chamar para, como seus discípulos, vivermos vidas normais, mas para vivermos algo extraordinário com Ele, algo que parece impossível para os outros, para a gente não mais, mas que parece impossível para os outros. E há uma história aqui de algo que Jesus fez e de uma situação que Ele viveu, que eu quero que sirva de inspiração para você, para mim hoje, para que a gente saia daqui com essa decisão de não viver vidas normais, de não viver vidas comuns, mas de encontrar os pobres, os cegos, os excluídos, as pessoas que acham que não tem jeito para elas, que nenhuma igreja as aceitaria, porque elas estão com a vida zoada demais, sabe? Eu conheço várias histórias, você pode nem acreditar nisso, mas eu conheço várias histórias, de pessoas que quando foram convidadas para ir a uma igreja pela primeira vez, disseram, eu não posso. Não, por que você não pode? Tem compromisso? Alguma coisa? Não, minha vida é bagunçada demais, isso não é lugar para mim, Deus não vai me aceitar, as pessoas vão me julgar, eu não serei bem-vindo, vão olhar estranho para mim, por causa do jeito que eu me visto, por causa da cor do meu cabelo, por causa da minha tatuagem, por causa do... Peraí, Ele disse que Ele veio para os pobres, para os cegos, para os presos, para os doentes, para os marginalizados. Você acha mesmo que a igreja deveria ser vista assim? Você acha mesmo que não há lugar para você? É claro que há, porque você não conhece a minha igreja ainda. Se você conhecesse a minha igreja, você não diria isso, você ia querer estar lá. E aí em Marcos capítulo 2, uma história de 4 caras, que fizeram algo completamente extraordinário, que se depararam com uma situação impossível e disseram, quer saber de uma coisa? Pode ser impossível para os outros, para a gente não. E por causa da fé deles, por causa da ousadia, da coragem deles, de questionar o que era impossível, de não se conformarem com o que era impossível, viveram algo extraordinário. E o texto diz assim, Marcos 2, vou ler aqui com vocês na TV. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Jesus está numa casa e tem uma multidão lá dentro, e uma multidão do lado de fora se aglomerando, porque não tinha lugar nem mais na porta. Muita gente querendo ouvir Jesus, porque ele estava pregando. Jesus estava ensinando, pregando a palavra. E aí o texto segue. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Então, imagina a cena aí na sua cabeça. 4 caras carregando um outro cara. Esse cara era um paralítico. E eles estavam tentando levar esse cara até Jesus. Mas, e presta atenção nisso, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. E veja, era o quê? Impossível. Era impossível. Você tem 4 pessoas carregando um cara numa maca, querendo entrar numa casa entupida de gente, com gente do lado de fora, gente na porta, Jesus lá dentro. O que você faz? Bro, foi mal, mas hoje não vai rolar, tu vai continuar paralítico. A gente volta amanhã, a gente descobre em qual culto ele vai pregar amanhã, em qual campus, se é Águas Claras, Asa Norte ou Campo Sul. E a gente chega bem cedo, e a gente pega um lugar lá na frente, a gente até senta na cadeira reservada. E a gente aborda ele bem de fininho no final, a gente pede por favor, a gente conversa com o assessor dele, Pedro talvez, e combina um esquema. A gente arma um esquema e amanhã vai dar certo, a gente tenta. Se não der certo amanhã, a gente tenta outro dia, ou espera que o Messias volte alguma hora aí para essas bandas, né? Acontece toda hora. Não acontece toda hora, é uma vez só na história. Só teve uma vez que Jesus pisou esse mundo, era essa a chance, era esse o momento, não havia outra chance para esse cara. E acontece que ele tinha 4 amigos. E esse é o valor de ter amigos. Ele tinha 4 amigos que disseram, a gente não se conforma com isso, não é possível, mas vai ser possível. Não tem jeito, mas a gente vai achar um jeito. Eu não sei qual vai ser, mas a gente vai dar um jeito. Sabe o que eles fizeram? Essa história é extraordinária. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Que cena bizarra. Imagina que a gente está aqui normal, rolando louvor,
o teu amor é tão real. E aí abre um buraco aqui, ó. Aí, meu Deus, e, tipo, aí você começa a imaginar coisas bizarras acontecendo. E alienígenas, arrebatamento, Jesus está voltando, um anjo, terremoto, caiu o teto, coisas desse tipo. É o que você imagina. Você, meu Deus, o que está acontecendo? Uma serra, abrindo um buraco assim. E aí você começa a ver uma maca descendo. E os caras lá em cima com a cordinha, mais para a direita, mas o paralítico vai cair, segura, puxa, coordena bem. E Jesus está aqui pregando, bem-aventurados. E imagina a loucura, imagina a cena, imagina quão bizarro isso é, imagina quão malucos esses caras eram. Os caras abriram o teto da casa, velho. Imagina o dono da casa, velho, o bicho ia ficar indignado. Eu estou construindo uma casa, a gente está construindo uma casa, se alguém abrir um buraco naquela laje, vai ter problema, minha espiritualidade vai ficar abalada. Eu não me garanto. Velho, os caras abriram um buraco na casa que nem era deles. E começaram a descer o paralítico, velho. É muita loucura. É muita loucura, velho. E eles desceram, e eles foram, e desceram o paralítico. E aí o que o texto diz, olha só, vendo Jesus que eles atrapalharam o culto, vendo Jesus que eles bagunçaram o planejamento, vendo Jesus que eles causaram um dano à propriedade do irmão, vendo Jesus que caiu um pedaço de teto para todo lado e sujou o ambiente, não, vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Ele olhou para a fé dos caras, ele olhou para a ousadia dos caras, ele olhou para caras que disseram, não há nada que nos impeça de colocar quem precisa na presença de quem pode. A gente vai dar um jeito, não interessa como, sabe aquele cara, tipo, eu conheço um cara, eu sei quem tem uma corda, eu tenho uma maca, a gente improvisa, traz uns lençóis. Eram esses caras, eles falaram, a gente vai dar um jeito. O que precisa? Precisa de uma maca, precisa de corda, precisa de uma furadeira, precisa de uma serra elétrica, precisa de um martelo, não interessa. O que precisa para a gente colocar Jesus, para colocar esse cara diante de Jesus? A gente vai fazer. E não tem negócio de, dá trabalho isso. Imagina o trabalho que deu, velho. Subir com um paralítico até o teto já era trabalho pra caramba. Descer o cara ainda. Já era paralítico. Se solta, morreu, caiu. De paralítico, tal, tudo bem. Claro que não, velho. Trabalho absurdo. Os caras vão arrumar uma escada, vão subir no teto, vão quebrar esse teto, vão dar um jeito, arrumar umas cordas. A gente desce esse cara, mas ele vai estar na presença de Jesus. Não interessa como. Às vezes a gente tem uma ideia assim criativa e pensa, vamos fazer um evento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos alugar um barco e vamos para frente do Pier 21, encher de jovens esse barco e mostrar para a Brasília inteira que a gente vive para conhecer Jesus e se tornar conhecido. Sempre tem alguém que vai dizer, bicho, isso vai dar um trabalho maluco, vamos fazer sábado aqui mesmo, a gente tem uma igreja, cara, está tudo montadinho, arrumado, vai ter que alugar som, gastar dinheiro, dá muito trabalho fazer coisa. Sempre tem alguém para despilhar, para dizer, cara, não vai por aí, vai dar trabalho. Olha o prejuízo que causou, velho. Olha o tamanho desse buraco. O tanto de gesso que vai custar, o tanto de forro de PVC, no nosso caso mais humilde aqui, né? Que vai precisar para consertar. Se chover amanhã, os caras vão dormir na chuva. Tu vai voltar aqui para consertar hoje mesmo? Sempre tem alguém para ver a impossibilidade. Mas graças a Deus sempre tem alguém para ter ousadia o suficiente para questionar a impossibilidade. E para dizer, pode ser impossível para todo mundo. Não é impossível, porque nós servimos a um Deus extraordinário. Vale a pena. Vale a pena fazer uma loucura, vale a pena ousar. E esses caras fizeram isso. E a primeira declaração de Jesus, vendo a fé deles, foi, filho, seus pecados estão perdoados. O cara não pediu perdão, o cara não abriu a boca, não falou nada. Ele só foi descido do teto. Mas por causa da fé daqueles caras, Jesus olha para ele e diz, cara, não tem como a sua vida daqui para frente ser mais a mesma. Você foi descido por um teto. Os caras abriram o teto para fazer você chegar diante de mim. Sua vida vai ser diferente. Não tem como. Não tem como alguém viver algo assim. Não tem como alguém ser alvo de uma loucura dessa e permanecer o mesmo. Mas aí, claro,
A galera que gostava de Jesus, mas passou a criticar Jesus e queria empurrá-lo do precipício, no primeiro momento em que ele abalou as estruturas da fé deles, no primeiro momento em que o discurso dele, a loucura dele já não foi tão confortável mais para eles, essa galera estava lá. Impressionante como essa galera gostava de andar atrás de Jesus, só para causar, só para perturbar. Como é que eles estavam lá? Veja, estavam sentados ali, alguns mestres da lei. Engraçado que eles estavam sentados, né? Estava entupida a casa, gente se amontoando, um em cima do outro, gente do lado de fora, 4 caras querendo entrar com o paralítico, os caras estão sentados, velho. Tinha lugar para eles sentarem, tranquilos. Estamos aqui, curtindo. Assentos preferenciais. Ala VIP aqui do evento. Os mestres da lei. E o que eles ficam? Ficam fazendo nada. Tem um buraco no teto, tem um paralítico descendo, gente por todo lado, os caras estão sentados fazendo nada, raciocinando em seu íntimo. Porque esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Gente, um cara acabou de descer do teto, descido por outros 4 caras malucos, e a primeira coisa que eles pensam é: esse cara está blasfemando. Isso não pode ser de Deus. Isso não pode ser algo aceitável. Como ele fala isso? Como ele pode dizer que os pecados de alguém estão perdoados? Sempre que você questionar as impossibilidades, sempre que você decidir fazer o extraordinário, sempre que você decidir crer no extraordinário, vai ter alguém para se colocar do seu lado e dizer: velho, tu está viajando, larga a mão disso. Não dá para fazer isso, não pode, foca no concurso, foca nos seus planos, foca no que é viável, foca no que você pode fazer, no que é palpável. Isso é loucura. Viver para tornar Jesus conhecido, isso é maluquice, isso é papo de pastor louco, isso é papo de igreja maluca, de fanático, de gente doida, gente sem ter o que fazer, gente que perdeu o juízo. Sempre vai ter alguém para dizer: você está crendo nisso, você acredita nisso, você vai gastar seu tempo, você vai investir seu dinheiro, você vai investir seus dons e talentos nisso. Perda de tempo, isso é burrice, não vale a pena. Se Deus existisse mesmo, por que Ele permitiria que você passasse pelo que você está passando? Se Deus se importasse com você, se Deus te chamasse, por que você estaria desse jeito? Por que seus sonhos ainda não se realizaram? Sempre vai ter alguém para se colocar do seu lado e dizer: isso não está certo, não vale a pena, não é assim. Sempre, sempre, sempre. E geralmente essas pessoas estão sentadas. É gente que não faz nada. É gente que gasta a vida só para criticar os outros. É gente que não se levanta para tornar Jesus conhecido e aí critica quem está tentando fazer isso. E vai dizer: mas esse evento deles, mas essa escuridão lá no culto, mas esse acampamento, eu não sei não, isso aí não sei se é de Deus. Mas essa música, mas esse louvor, essa calça rasgada desse pastor, ele deve ser meio estranho. Isso não é muito de Deus, isso não parece bom, isso é diferente. E aí, claro, tudo que é diferente incomoda, constrange, é desconfortável. Mas a grande questão é: você foi chamado para uma vida confortável? Você foi chamado para servir a um Deus comum? Você foi chamado para viver uma ética comum? Você foi chamado para seguir uma lista de regras? Ou você foi chamado para viver algo extraordinário, incomum, absurdo até aos olhos das pessoas, até para alguns errado? Porque para eles estava tudo errado. Estava tudo errado. Jesus não pode olhar para um cara que acabou de descer do teto, carregado por outros 4, e dizer: seus pecados estão perdoados. Não pode dizer isso. Por quê? Porque a gente diz que não pode, é por isso. Não, mas não pode. A gente está aqui sentado e a gente decidiu que não pode. Você não pode fazer isso. Agora Jesus, você acha que Jesus se conforma com isso? Você acha que Jesus recebe essa palavra e diz: poxa, que pena, não estão mais perdoados os seus pecados, volta ele lá para cima e vai embora, desculpa, eu passei do ponto, exagerei, me empolguei, vi a cena, Hollywood, achei massa, me empolguei, falei antes da hora. É claro que não, olha só, Jesus percebeu logo em seu espírito o que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no coração de vocês? Vocês estão aí sentados, e enquanto tem um paralítico aqui diante de vocês, e uma multidão do lado de fora querendo me ouvir, a única coisa que vocês conseguem pensar é: a gente não gostou do que ele fez. Não foi do jeito que a gente gosta, não brinco mais. Não tocou aquela música que eu gosto.
Foi mais escuro do que eu gosto. O evento não foi bem o que eu queria. Vocês acham realmente que isso é sobre vocês? Vocês acham mesmo que isso tem a ver com vocês? Que tudo isso que eu estou fazendo aqui é para vocês? Vocês que acham que não precisam de nada, que não precisam de mim, que estão aqui sentados simplesmente para me avaliar, mas não querem nem saber o que eu tenho de fato para fazer nesse mundo? Para quem eu vim? Eu vim para esse cara. Eu vim por causa dele e desses malucos aqui, não foi por causa de vocês. Vocês não estão nem aí para mim, vocês estão aqui só para me criticar, vocês estão aqui para avaliar se a experiência foi satisfatória para vocês ou não, é para isso que vocês estão aqui. Eu não estou aqui para isso, eu não tenho tempo para perder com isso. Eu vim aqui para os pobres, eu vim aqui para os doentes, eu vim para os cegos, eu vim para os presos, eu vim para aquelas pessoas que ninguém está nem aí para elas. E eu vim olhar para elas e dizer: você tem valor para Deus. Você é importante para Deus, a graça de Deus alcança você, não importa o que você está vivendo, se ninguém te ama, se ninguém te aceita, eu te amo e eu te convido para perto de mim. Se você se abrir, se você me experimentar, sabe o que vai acontecer? Seus pecados serão perdoados. E para que vocês saibam, aliás, e que é mais fácil dizer, antes ele diz isso, ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. E aí ele diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, aí disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus questiona os que o questionam por causa da impossibilidade. Não é possível. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode dizer, a não ser Deus: seus pecados estão perdoados. Diz: grande coisa, eu sou Deus. E aí? Eu posso. E para vocês saberem que eu posso, que eu tenho autoridade para isso, o que talvez seja mais extraordinário do que declarar seus pecados estão perdoados, aos olhos de vocês pelo menos, vai acontecer agora. E aí ele vira para o paralítico e diz: levante-se, tome a sua maca e ande. E sabe o que acontece? O óbvio. O óbvio para quem crê num Deus extraordinário, o óbvio para quem crê num Deus do impossível, o óbvio para quem crê e serve a um Deus para quem não há impossibilidades. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Todo mundo viu. Como é que não via? O cara desceu do teto, rolou a treta com os mestres da lei no meio da casa. Jesus manda o cara levantar e sair andando e todo mundo viu. E a reação é também óbvia. Ficaram atônitos, glorificaram a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. É isso que acontece quando você serve a um Deus extraordinário, quando você decide viver uma vida extraordinária por causa do Deus extraordinário a quem você serve. Coisas nunca vistas antes acontecem. Coisas nunca experimentadas antes você começa a experimentar. Vidas que para muitos não tinham jeito, não tinham saída, não tinham esperança, começam a encontrar sentido, esperança, salvação, através de você. Através de um maluco que diz: eu não sei de que jeito, mas eu vou trazer esse cara para cá. Eu não sei de que jeito, mas eu vou chamar a minha amiga. Eu não sei de que jeito, mas eu vou levar no acampamento, eu vou levar no sábado, eu vou levar no domingo, porque se ela conhecer ao Deus que eu conheço, se ele conhecer o Jesus que eu conheço, se ela experimentar o que eu já experimentei, a vida que eu tenho, tudo vai mudar. E não importa que outras pessoas se levantem para dizer: não vale a pena, não faça isso, não siga esse caminho, não dá certo, desiste, é muito difícil, ele nunca vai aceitar, ela nunca vai querer. Não importa, porque você serve ao Deus para quem não há impossíveis. Se você tiver que abrir um buraco nesse teto, abre em nome de Jesus, e que o pastor Gilberto não me ouça, mas a gente dá um jeito de pagar depois. Mas traz, por favor, traz todo mundo. Leva as pessoas para perto dele, seja aqui ou em outro lugar, mas conduza pessoas para Jesus, do jeito que for possível, ou do jeito que for impossível. Dá um jeito, mas faz isso. Esses caras fizeram, e todo mundo viu, e a reação foi uma galera dizendo: a gente nunca viu isso. Quem é esse cara? Quem é esse cara? O Área Mais é um lugar de jovens que escolhem ver quem os outros escolheram ignorar.
Você concorda com isso? A gente vai ver essas pessoas, a gente vai olhar para elas, a gente vai amá-las, a gente vai convidá-las, a gente vai servi-las, a gente vai se doar por elas, a gente vai se sacrificar por elas, a gente vai se voluntariar por elas, a gente vai criar um ambiente que não é agradável para mim, que não é agradável para você. Não pense que o que acontece aqui sábado à noite é porque eu gosto. Claro que eu gosto. Só para ficar claro, eu adoro isso aqui, eu comecei dizendo isso. Mas não se trata de mim. Não, eu nem sei que música vai tocar no sábado. Eu descubro na hora, quando eu chego aqui e vejo. Eu até poderia descobrir antes, eu tenho acesso. Mas não é isso, não são as minhas músicas, não são as músicas que eu gosto, não é a iluminação que eu gosto, não é nada que tem a ver comigo ou com uma liderança. Tudo isso aqui tem a ver com Jesus, tudo aponta para Jesus, tudo tem a ver com Ele, é para Ele, é por causa dEle, é para conhecê-lo e torná-lo conhecido. Não é por mim, não é por você, é por você também, mas é principalmente por aquele seu amigo que não está aqui ainda. É por causa dele. A gente está bem. Um problema aqui, outro ali, uns rolos aqui, umas contas aqui para acertar, outras lá. Todos nós. Estamos numa jornada, longe de acabar. Ou perto, a gente não sabe, né? Na série de Apocalipse a gente descobre. Mas não é por nós. É por Ele e pelas pessoas. É por esses pobres, cegos, presos, oprimidos. É por aquele seu amigo que está tão doido, talvez se você ligar para ele, não consegue nem atender o telefone hoje. É pelo seu colega de faculdade que pensa na vida totalmente diferente de você, nem crê que Deus existe, é para ele. É para aquelas pessoas que nunca se imaginam dentro de uma igreja. Você vai chegar para ela e dizer, tem uma igreja perfeita para você. Ela fala, como? Eu jamais vou numa igreja. Então é exatamente isso, a gente pensou num ambiente em que você jamais iria. E aí a gente fez tudo para que você vá. É para esses, é por eles, porque não se trata de nós, se trata dele. Não foi isso que a gente ouviu sábado passado do pastor Felipe? Não é a minha história, não é a nossa história, é a história dele. É essa história que a gente quer contar, é essa história que a gente quer viver. E é essa história que a gente quer ver mais jovens vivendo, até encher isso aqui, não ter espaço mais. E aí você vai achar ruim, que vai chegar e, poxa, não tem espaço, vou ter que sentar lá atrás, ficar em pé, e estacionar meu carro longe, vir no segundo culto, porque agora tem 2 aos sábados, porque não cabe todo mundo no primeiro, agora tem um na Asa Norte, um em Águas Claras, tem amigos meus que vão em outros, eu não encontro eles mais no sábado, eu não gosto disso. Pastor, era melhor quando era um só, era melhor quando era todo mundo junto, era melhor quando era menos pessoas, a gente conhecia todo mundo, era melhor quando era um PG só em vez de 30, porque aí a gente estava sempre junto, todo mundo junto, o tempo todo, e agora eu não encontro mais os meus amigos. Pastor, por que é assim? Adivinha, porque não é sobre você. Com todo o amor do meu coração e o sorriso no rosto, eu posso te dizer isso, não é sobre você, não é sobre mim. E o Ora Mais é também o lugar de jovens que escolhem fazer o que outros não acreditam que pode ser feito. A gente chega lá, está muito cheio, não vai ser hoje que você vai encontrar com Jesus. Vai, a gente vai abrir um buraco no teto. Pense em quantas ideias eles devem ter tido antes dessa. Enfia pela janela, não dá, tem gente em cima da janela apertado, rastejando, empurrando o paralítico, tipo cobrinha assim no meio da galera, não tem como. Joga ele, balança assim, arremessa, não dá também, não tem por onde passar. Eles devem ter tentado de tudo, e a última opção, porque com certeza não foi a primeira, vão abrir um buraco no teto e descer ele com as cordas. Não importa o que você tiver que fazer para torná-lo conhecido, faça. Não importa se você vai ter que abrir mão de hora de sono, de hora de estudo, de plano, de ficar rico, de sair com aquela menina que você está de olho desde o Deu Match, sabe, usando todas as piadas ruins que eu te ensinei. Não importa, porque o apóstolo Paulo disse, quando eu conheci a Jesus, tudo mais eu considerei como perda, nada se compara à experiência de tê-lo, de conhecê-lo, de tê-lo como tesouro da minha vida, a razão da minha vida, e agora eu vivo para pregá-lo, e eu prego a Cristo crucificado, eu não falo sobre mim, eu não falo de coisas desse mundo, eu prego a loucura do Evangelho, que para o mundo pode parecer loucura, mas é a esperança de salvação para todo que nele crê. É isso que importa, é disso que se trata.
Não vale a pena viver por outra causa. E se você está aqui hoje e não está entendendo nada do que eu estou falando, porque para você não faz o menor sentido, nem abrir buraco no teto para jogar ninguém, nem seguir a Deus, coisa nenhuma, porque você talvez nem acredite nesse Deus, deixa eu te dizer uma coisa, é para você esse lugar, é por sua causa que nós estamos aqui, nós amamos você, você é bem-vindo mesmo sem acreditar em nada do que a gente acredita, não importa quem você é, a sua história, esse é o seu lugar, é aqui que a gente quer que você esteja, e mesmo que você não crê em nada do que a gente crê, a gente vai continuar te amando e te servindo, e você vai continuar sendo bem-vindo aqui, mas a nossa oração é que um dia você conheça, um dia você experimente, o que um dia nós conhecemos e experimentamos. E é a graça de Deus. É o amor de Deus que alcança pessoas como eu. Um dia cego, um dia preso em mim mesmo, nas minhas vaidades, nas minhas convicções. Mas que foi alvo da graça. Esse é o meu desejo para a sua vida. E esse é o meu desejo para todo jovem do Área Mais. E se talvez isso pareça duro e até ofensivo para você, me perdoe. Mas se você não quer isso para a sua vida, não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Porque cada vez mais você vai ficar chocado com as coisas que a gente vai fazer, com as loucuras que, se precisar, a gente vai fazer, para jogar, se necessário, pessoas aos pés de Jesus, para fazê-las chegarem a conhecer a única esperança da vida delas. Eu, pessoalmente, não vou medir esforços, porque eu já entreguei tudo, eu não tenho nada a perder mais. O que eu tinha para perder, carreira, dinheiro, eu já perdi, então para mim está fácil. Grande coisa, né? Você é pastor, se você fizesse outra coisa, estava tudo errado, né? Mas tem mais um bando de louco que está comigo nessa. Que tem trabalho, emprego, faculdade, família, sonho de carreira, mas que também não vai medir esforços para tornar Jesus conhecido. Se você quiser isso, você é bem-vindo. Nós precisamos de você. Esse é o seu lugar. Se você quer só uma igreja em que você possa ser agradado e servido, e que as coisas aconteçam do seu jeito, e que ninguém te incomode, que ninguém te confronte, ninguém te desafie, ninguém te peça para chegar mais cedo, para servir pessoas, para ser simpático com pessoas, para cumprimentar pessoas, para amar pessoas, para ensinar pessoas a andarem com Jesus, para dizerem para elas assim, às vezes, você está errado, você precisa mudar de vida, mas amando, cuidando, protegendo, ensinando, e fazendo o que for necessário para colocá-las perto dele. Se você quer isso, esse é o seu lugar. Se você quer uma igreja só para dizer, eu faço parte de uma igreja, meu nome está no hall de membros, fui até batizado um dia, mas eu quero sentar e assistir, eu quero ser um daqueles que sentam e ficam só avaliando, e ficam só questionando, sabe? Com todo o amor do meu coração, cara, tem igreja pra caramba em Brasília, tem muita igreja em Brasília, provavelmente mais do que precisava, se a gente fizesse um trabalho melhor, mas tem menos do que precisa, para a quantidade de gente que ainda precisa ser alcançada. Esse lugar vai ser esse lugar de insanidade, de loucura, mas vai ser o lugar em que jovens, semana após semana, dia após dia, vão se conectar com Ele, através de mim, através de você que topar essa loucura, que disser, eu não entendi nada, pastor, mas eu estou dentro. É legal gente assim, sabia? Como eu sinto falta de gente assim, pastor, eu não entendi nada, mas eu vou com você, a gente vai junto e vai ser muito massa. Eu não sei o que vai ter nesse acampamento, mas eu vou, porque o que mais que eu vou fazer com o meu final de semana? Vou pro cinema. Tem acampamento uma vez por ano, eu vou pro cinema no fim de semana do acampamento, eu vou para um showzinho, Não. Fazer uma loucura um final de semana, viver um final de semana diferente do que você já viveu, deixar Deus falar com você, falar o seu coração, transformar a sua vida, suas convicções. Aproveita e leva mais alguém para ser impactado, transformado também. Como eu desejo que mais e mais jovens, não porque acreditam em mim, não porque querem ir comigo para onde eu for, quem sou eu? Mas porque amam a Ele, porque creem nele, porque conhecem Ele, porque vivem com Ele, porque não conseguem imaginar suas vidas sem Ele, decidem dizer, eu vou com Ele para onde Ele for, eu vou para os pobres, eu vou para os cegos, eu vou para os excluídos, eu vou para os rejeitados, eu vou amar, e se der ruim, deu ruim, e aí?
Se deu ruim com Jesus, imagina sem Ele. Vai com Ele. E se tiver que abrir um buraco no teto, a gente abre. Se tiver que jogar corda, a gente joga. E se tiver que puxar de volta depois e o cara for pesado, a gente puxa, chama mais gente, fica mais leve. Mas a gente vai fazer. Ah, mas é impossível. Quem disse? Quem foi que disse que é impossível mudar Brasília? Quem foi que disse que é impossível mudar a vida dessa galera? Quem foi que disse que é impossível ganhar o NB para Jesus? Quem foi que disse? Quem foi que disse? É por causa de pessoas que questionaram o impossível é que o impossível se tornou possível. Vou terminar com uma história. Um diretor da Boeing, muitos anos atrás, a empresa Boeing, que fabrica aviões, ele decidiu que ele ia fazer um avião que caberiam 100 pessoas para voar. Para você olha e fala, coisa mais ridícula, que decisão mais ridícula. Mas imagina um mundo em que não existe um avião de 100 lugares, e onde as pessoas não acreditam que 100 pessoas podem estar no mesmo objeto, voando ao mesmo tempo. É uma decisão bem ousada. E ele se virou para a sua equipe de engenheiros e disse, eu vou fazer um avião, e nós vamos fazer um avião para 100 passageiros. No mesmo dia, todos os seus engenheiros se demitiram. O cara enlouqueceu, pirou o cabeção, não tem como, não dá, a gente já tentou, não existe, isso é impossível. No dia seguinte, anúncio no jornal, procuram-se engenheiros que acreditam ser possível construir aviões para 100 passageiros. Só os recém-formados, desempregados, estou dentro, não acredito em nada disso, mas eu preciso de um emprego, acredito, é possível. Essa equipe construiu um avião para 100 passageiros. O impossível só é impossível até que alguém decida dizer, não é mais. Não é mais. Agora, se é possível fazer isso com engenharia, imagina com o poder de Deus. Imagina com o Espírito Santo habitando dentro de você. Imagina se 300 jovens, que é mais ou menos o número de jovens que nós temos conectados ao Área Mais hoje, 350 jovens decidem, a partir de hoje, a minha vida vai ser loucura depois de loucura. Nem um dia vai ser normal mais. Eu não vou sair de casa mais para um dia dizendo assim, hoje eu vou para uma aula na faculdade, aquela chatice. Não, eu vou ser um agente de transformação na UNB, na aula de introdução à economia, porque eu vou sentar do lado de um cara e vou passar a aula inteira orando por ele, e quando terminar eu vou chamar ele para tomar um café comigo, para estudar comigo para a prova, e eu vou ouvir como está o coração dele, eu vou dizer para ele, ei cara, há esperança para você, e a esperança se chama Jesus. Você quer vir na minha igreja, você quer conhecer o meu Deus, você quer andar a vida que eu tenho vivido, você quer viver também, porque pode ser diferente. Mas onde é que está a coragem e a ousadia dessa juventude para dizer, Brasília não será mais a mesma, a UNB não será mais a mesma, o IESB e o CEUB não serão mais o mesmo, o meu trabalho não é mais o mesmo, minha família não é mais a mesma, porque Jesus está em mim e eu estou nele, e se precisar abrir um buraco no teto eu abro e eu desço, mas eu vou conectar pessoas com ele, eu vou ser instrumento de salvação de vidas, eu não vou me conformar em ver meus amigos, as pessoas que eu amo, os meus familiares, meus colegas de faculdade, se perdendo e se entregando para uma vida sem Jesus e dizendo, é só essa vida que existe, é só esse caminho que é possível. Não, eu vou questionar o que é impossível e viver o impossível pela graça de Deus, porque o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim agora, e nesse poder eu posso viver isso, nesse poder eu posso ser instrumento para isso. Não há impossíveis, não há. Mas eu não quero isso sozinho, eu não quero viver isso sozinho, eu louvo a Deus porque eu não tenho vivido isso sozinho, eu sei que muitos de vocês querem viver isso, mas o meu convite para você hoje é para todos nós, nunca mais nos conformarmos a uma vida normal, porque você não foi criado para uma vida normal, você foi criado para servir a um Deus extraordinário, e nesse Deus fazer coisas extraordinárias, levar a mensagem mais extraordinária possível para todos os corações. Há esperança, há um Deus. Jesus veio e já pagou o preço pelos seus pecados. Você não precisa mais viver essa vida, você não precisa mais viver essa vida limitada a essas coisas ao seu redor. Você pode viver eternamente uma vida plena, feliz, satisfeita em Jesus. A busca pode chegar ao fim, a busca pode chegar ao fim, o seu coração pode se acalmar, você encontrou o seu lugar,
Você encontrou a sua esperança, você encontrou o seu sentido, o seu propósito. É Ele. Como não viver para isso? Como não fazer loucuras para que isso aconteça? Como não estar disposto a gastar sua vida para isso? Levar pessoas até Ele. É isso que eu vou fazer todos os dias da minha vida. É isso que eu tenho tentado fazer com todas as minhas falhas, com todas as minhas imperfeições. E se ao tentar fazer isso de alguma maneira, em algum momento, em alguma experiência, eu ofendi você, eu machuquei você, eu fiz algo que você não gostou, me perdoe. Mas eu te garanto, o desejo do meu coração não tem nada a ver comigo. Mas tem a ver com levar pessoas até Ele. Não espere a igreja ser tudo o que você espera que ela seja. Não espere o Área Mais ser o lugar que você quer que ele seja. Não espere o seu pequeno grupo estar completo, repleto de pessoas que você acha cheirosas e arrumadas e que você gosta de estar junto. Decida hoje fazer como Jesus e ir ao encontro daqueles que ninguém quer estar perto e fazer as coisas que ninguém está disposto a fazer por amor a Ele.